Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, quem é vivo de fato sempre aparece. Ontem foi a última rodada da Premier League, ontem foi o domingo, dia 24 de maio. Foi um dia de despedidas na Premier League, principalmente despedidas no Liverpool. E esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre o que a gente espera da próxima temporada, do próximo ano do Liverpool. O Liverpool fechou uma contratação que eu honestamente não me recordo do nome do jogador contratado, mas depois eu vou pesquisar melhor. Eu acho que eu vou experimentar um formato de post em texto sobre o jogador contratado. Tô pensando em experimentar isso há algum tempo e finalmente vou fazer. Mas enfim, o Liverpool terminou em quinto colocado com 60 pontos, se classificando para a Champions League da próxima temporada. O Liverpool na Premier League teve 19 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Pois é. Essa temporada foi uma das temporadas com mais derrotas na história do Liverpool como clube. E mesmo assim, a Arne Slot continuará no comando técnico do próximo ano. Arne Slot, que se mostrou um técnico extremamente limitado e, além disso, se mostrou um péssimo gestor de elenco. A relação dele com o Salah e com o resto do elenco foi acabando durante a temporada e ele não conseguiu gerir isso. O Salah, ele se despediu ontem, fez seu último jogo com a camisa do Liverpool. E logo ontem, mesmo no seu último jogo, ele conseguiu quebrar o recorde do Gerrard de ser o jogador com a camisa do Liverpool com mais assistências na história da Premier League. Ele passou o Gerrard ontem, alcançando 93 assistências pelo Liverpool na história da Premier League. Ontem também foi a despedida do Robertson. Então, do elenco que venceu a Champions League em 2019, do time titular, só restam Alisson e Van Dijk. Alisson é esse que provavelmente vai sair do Liverpool também, tudo se encaminha para ele ir jogar na Juventus, e o Van Dijk provavelmente vai fazer a última temporada dele, próximo ano. Ele só tem contrato até 2027, então provavelmente vai ser a última temporada do Van Dijk, se essa não tiver sido a última temporada do Van Dijk. Então, daquele elenco só ficará mesmo, se não me engano, Joey Gomes estava e Curtis Jones. Então, é um dia de despedidas, assim, pro torcedor do Liverpool e pro fã de Premier League em geral, porque ontem também foi a despedida do Guardiola, do John Stones e do Bernardo Silva, no lado do Manchester City. E pensando como vai ser a próxima temporada, vai ser uma temporada de reformulação no Liverpool. O Kerkez vai assumir de uma vez por todas a lateral esquerda. A lateral direita continuará sendo uma incógnita, porque Frimpong não é esse cara, mas o Conor Bradley não consegue ficar saudável e o Calvin Ramsey evidentemente ainda não tem condições. A zaga vai ser composta de Konaté e Giovanni Leone, provavelmente, ou Jeremy Jacquet, se ele já chegar nessa temporada de meio de ano. A lateral esquerda vai ser do Kerkez, o gol vai ser do Mamardashvili. O meio-campo talvez seja a posição que menos vai mudar, porque provavelmente vai ser Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz. Tudo indica que o McAllister também vai sair, tudo indica que também é um fim de ciclo depois de 3 anos do McAllister. No ataque, eu espero que seja fim de ciclo do Gakpo também, depois de 3 anos. Eu espero muito que seja... que essa tenha sido a última temporada do Gakpo com a camisa do Liverpool. Então, na ponta esquerda vai ser o Ekitike, vai ser o Ingo Moura. De camisa 9, se finalmente saudável, vai ser o Isaac, provavelmente. E na direita, o Chiesa, que também provavelmente vai ser... Essa é a última temporada do Chiesa. Provavelmente vai voltar pro futebol italiano. Aí eu não sei se vai contratar alguém. Eu não sei se esse jogador que o Liverpool contratou, que só vai chegar em 2027,
se ele é ponta direita, se ele é ponta, se ele é atacante. Depois eu vou ter que ler sobre ele, pesquisar sobre ele. Mas você vê que o Liverpool, ele precisa se reformular. Ele precisa contratar para a zaga, por mais que tenha o Giovanni Leone aí para vir. Mesmo com o Giovanni Leone e o Jeremy Jacquet, o Liverpool vai ter 4 zagueiros, que na verdade são 2. Porque o Konaté é sempre uma incógnita, seja fisicamente ou seja de fase técnica. E o Joey Gomes é sempre uma incógnita física e uma incerteza técnica uma certeza técnica de que ele é bastante limitado. E de resto, 2 zagueiros muito jovens, que seriam o Giovanni Leone e o Jeremy Jacquet. Então o Liverpool precisa contratar para a zaga. O Liverpool precisa reforçar o meio de campo, porque, ok, tem de titulares Gravenberch, Wirtz e Szoboszlai, mas no banco tem Curtis Jones e o Ataruendo, que provavelmente vai sair também. Então, o Liverpool, de fato, precisa ir ao mercado, precisa voltar ao mercado. É engraçado dizer isso depois do Liverpool ter gastado, sei lá, 400 milhões de euros nessa janela de meio de ano de 2025, de fim de temporada de 2025. É engraçado dizer que o Liverpool precisa voltar para o mercado e o Liverpool precisa voltar para o mercado. Eu digo que o Liverpool precisa contratar um lateral esquerdo reserva, um lateral direito para tomar conta da posição. O Frimpong não é esse cara. Talvez o Frimpong seja utilizado como ponta direita, mas eu também não acho que essa é a do Frimpong. Eu acho que foi uma contratação que na época eu celebrei, na época eu achei boa, mas se mostrou uma contratação muito pouco planejada, pouco calculada. Porque se contratou pelo jogador que ele é, mas se isolou o jogador que ele é, ignorando o esquema tático que ele estava inserido para se tornar o jogador que ele era no Leverkusen. Então tem que contratar um lateral direito de origem que tome conta da posição. Não acho que tem que improvisar Szoboszlai e contratar alguém para o meio. Não acho que essa é a solução para o Liverpool. Eu acho que o Ingo Moura tem que ser efetivado na ponta esquerda se o Ekitike não pegar essa posição. Tudo bem que tem que ver quando o Ekitike vai voltar, né? Para mim tem que ser o Isaac no meio. E tem que contratar alguém para as 2 pontas. E mais um meio-campista. Como eu disse antes. Ter uma rotação de meio-campista de só 5 jogadores é muito perigoso, é muito imprudente. Então eu volto na contratação de mais um meio-campista ou subir alguém da base, efetivar alguém da base e dar mais minutos para esse jogador. Tem que contratar um goleiro reserva. Caso a saída do Alisson, a efetivação do Mamardashvili como titular, tem que contratar um goleiro reserva. Tem que contratar, como eu disse antes, um lateral esquerdo reserva e pelo menos mais um zagueiro. Mais um meio-campista. Mais um ponta, né? Mais um jogador que consiga jogar nas 3 posições do ataque, se encontrar esse cara. Eu vejo muita especulação do Diomandé, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o Diomandé. Enfim, eu sei que é um jogador do Salzburg e do Leipzig. Mas o Liverpool precisa de mais um jogador pro ataque. Eu vejo o Liverpool... Essa tem que ser a última temporada do Arne Slot. Se não tiver sido essa que acabou agora, a última, a próxima, não pode passar da próxima. Tudo bem que a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas enfim. Então eu imagino o time titular da temporada que vem com Mamardashvili e alguém para a lateral direita. O Liverpool tem que contratar alguém para a lateral direita. Não pode improvisar Szoboszlai, não pode improvisar Frimpong. Tudo bem, pode ser o Conor Bradley, mas não pode improvisar o Joe Gomes. Então vamos lá, Mamardashvili e Conor Bradley, vamos dizer, a não ser que contrate alguém. Konaté e Van Dijk ainda. Se essa não for a última de Van Dijk, se for Konaté e Giovanni Leone ou Konaté e alguém que contratar. Que eu espero que seja um Schlotterbeck da vida. Ou um Van de Ven, se ele decidir sair do Tottenham. Na esquerda vai ser o Kerkez. Eu dou mais uma temporada de teste pro Kerkez, se não tem que contratar alguém. No meio campo vai ser Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz. E na esquerda, para mim,
Ekitike, se ele ficar saudável, se não, Ngumorra. E no meio, Isaac. E na direita, talvez o Frimpong ou alguém que contratar. Eu prefiro que contrate algum ponta-direita de origem. Como disse o Klopp há pouco tempo atrás, eu não acho que tenha que tentar substituir o Salah no quesito de contratar algum jogador do mesmo estilo de jogo dele. Eu acho isso quase impossível. Então, o Liverpool tem que pensar numa renovação até nisso, até no estilo de jogo. Bom, basicamente é isso, fazendo um pouco dessas previsões para a próxima temporada. Eu vou tentar ficar mais movimentado durante essas transferências no Instagram, vou tentar fazer mais posts de texto. Eu espero que isso dê certo, se vocês não gostarem da ideia, vocês podem me dizer. Mas enfim, é isso. Um beijo e até a próxima. E obrigado por me acompanharem nessa temporada. E vamos junto para mais uma. Vamos junto para essa janela de transferências. E é isso. Um beijo a todos, fiquem com Deus.